irmãos. Graças e paz, amém? Fique de pé nesse momento, vamos louvar o nome do Senhor nessa noite. Eu quero te convidar a fazer uma coisa diferente hoje, que talvez você não esteja muito habituado, que é realmente se sentir livre, sabe? Se sinta livre hoje para falar com o Senhor durante essa canção, entendeu? Para, sei lá, sorrir, para dar um oi para o seu irmão de longe, já que a gente não está podendo abraçar ninguém, isso aí está difícil para mim também. Mas que durante essa canção hoje você realmente tenha liberdade na casa do Senhor. Afinal de contas, essa é a casa do seu Pai, né? Não tem lugar melhor para ser livre do que na casa do seu Pai. Então, se sinta livre nessa noite para louvar ao Senhor da forma que você sentir no seu coração, amém? Ele sempre está conosco, né? Ele sempre permanece ao nosso lado. E parece que quanto
mais difícil as coisas estão, mais perto ainda Ele está, né? E é interessante que durante os momentos difíceis nós possamos estar perceptíveis mesmo ao que o Senhor está falando, ao que o Espírito está comunicando, a presença do Senhor, que nós possamos estar com os olhos fixos nele, no que Ele está dizendo, e conseguir aproveitar nesses momentos difíceis as coisas boas que o Senhor tem para nós, né? Como transformação, como restauração, como palavras para novos passos, e para tudo isso, então, que nós possamos realmente fixar os nossos olhos no alto e nas coisas do alto e no que Cristo tem falado conosco em meio às lutas. Amém? Quantas lutas vêm me afogar, a angústia tenta me sufocar, o teu amor
seus dízimos e ofertas.
assim, tá? Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, nós vamos ter um breve momento de oração e orarei por alguns tópicos, dentre eles o nosso país, o momento adverso em que nós atravessamos, mas sobretudo, eu gostaria de orar por sua vida, eu gostaria de orar ao Senhor pelas nossas petições, orar ao Senhor pelas nossas dificuldades, e nós as temos em todos os âmbitos. Esse é o momento, como igreja de Jesus reunida aqui nesse lugar, nós cremos no poder que o Senhor opera na igreja, e nós estaremos orando a partir de agora, um breve momento de oração. Eu gostaria que no seu coração você coloque necessidades diante do altar de Deus. Esse é um momento de nós concordarmos. A oração é um fator, a oração é um elo importante da igreja. Uma igreja que ora é uma igreja forte. Nós estaremos orando a partir de agora, pelas nossas vidas, orando pelo nosso país, orando pelo momento adverso que nós atravessamos. Convido você a curvar a sua fronte e me acompanhar em oração e concordar e colocar diante do Senhor as nossas necessidades, também os nossos agradecimentos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, em nossas famílias, nesse momento. Curve sua fronte, ore comigo em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Te damos graças pela rica oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos reunidos aqui na sua casa, Senhor. Muito obrigado a Deus pelos livramentos que tem nos dado, ó Deus, por estar nos preservando, ó Pai, de tantas coisas, Senhor. Sobretudo, Deus, eu coloco nesse momento, ó Deus, a nossa vida espiritual diante de Ti, Senhor. Eu coloco, ó Deus, a vida espiritual dessa igreja, Senhor. Eu coloco, Deus, diante de Ti, ó Deus, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos dê discernimento, ó Pai, para que o Senhor nos dê direção diante de qualquer adversidade, ó Pai. Ó Deus, eis aqui, ó Deus, o Seu povo reunido aqui nessa noite, ó Pai. Cada um, ó Deus, com a sua peculiaridade, ó Deus, cada um com a sua necessidade, ó Pai. Mas nós cremos no Deus que opera, nós cremos no Deus que faz, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, a favor do Seu povo, ó Deus. Aquilo que está no coração do Senhor é aquilo que o Senhor vê, ó Pai, que é bom para nós, ó Pai. Diante disso, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, as nossas necessidades pessoais diante de Ti, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha com a Sua mão poderosa, ó Pai, operar em nossas vidas aqui nessa noite, ó Pai. Toma, Deus, as nossas necessidades, Deus. Toma as nossas petições, ó Deus. Toma aquilo, ó Deus, que o Senhor conhece, o íntimo nosso, ó Deus, sobre as nossas necessidades, ó Pai. Que o Senhor possa estar nos dando resposta nessa noite. Nós oramos também, ó Deus, pela vida do nosso país, ó Pai, que atravessa um momento tão difícil, ó Pai. Um momento, ó Deus, ao qual nós não pensávamos, vislumbrávamos, ó Pai, que pudesse acontecer, ó Deus. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está sentado no trono, o governo é do Senhor, e nós, ó Pai, somos servos Seus, ó Pai. Ó Deus, toma o nosso país, ó Pai, toma os nossos governantes, Senhor, dê discernimento a esse povo, ó Pai, para que no momento tão adverso possa estar olhando, ó Deus, com olhos de amor, ó Pai, que, Pai, seja afastado desses corações, ó Deus, aquilo, ó Deus, que é, ó Pai, pessoal, ó Pai, que seja afastado dos corações, ó Deus, as necessidades pessoais que essas pessoas têm, ó Deus, de todas as formas levar vantagem, ó Pai. Que o Senhor possa estar tocando, Deus, em todos os âmbitos, ó Deus, municipal, estadual, federal, ó Pai. Que o Senhor toque esses governantes, ó Pai, para que o povo, ó Deus, não pereça, não sofra tanto, Senhor. Mas quanto a nós, Deus, o Senhor já nos deu um bem maior, ó Pai, que é a salvação de nossas almas, Senhor. Estamos, ó Deus, firmes no Senhor, ó Pai. Diante das adversidades, nós gloriamos o Senhor. Diante das adversidades, nós sorrimos e cantamos, ó Deus, porque sabemos em quem temos crido, ó Pai. Toma a vida da Sua igreja, Deus. Toma o Seu povo, ó Pai, nesse momento, ó Pai.
Fortaleça-nos, ó Deus, com a sua palavra, Senhor. Que saiamos daqui nessa noite, ó Deus, revigorados, fortificados, ó Pai, porque todas as vezes, ó Deus, que a sua palavra é pregada, ó Deus, nós cremos, ó Deus, no milagre, Senhor. Cremos no milagre da transformação de vida, cremos no milagre do ressignificado, ó Deus, das nossas mentes, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, que somos fortalecidos, ó Deus, e saímos melhores do que entramos todas as vezes, pelo poder que há na sua palavra e pelo poder que opera na igreja do Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, pela rica oportunidade de estarmos aqui, Pai, todos os nossos corações. Ó Pai, eu também clamo, ó Deus, e também clamo por essa semana que está começando, ó Deus, que o Senhor esteja à frente de tudo, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, nos fortalecendo, nos dando força para vencer, ó Deus, e sabemos, ó Deus, que venceremos, ó Deus, porque somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. É a oração da sua igreja reunida, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração, amém? Amém. Nós vamos passar por um momento muito gostoso de fazer aqui na igreja, que é a apresentação de uma criança, né? É o filho do Tom e da Jussara. Para que o Senhor possa abençoar. Eu queria convidá-los à frente, né, para estar aqui. Nós vamos estar agradecendo a Deus pela vida de vocês, pela chegada dessa criança que tanto vem alegrar o coração, né, não só da família, como nós, também da igreja, nos alegramos. Que gracinha, né? Ele não mora com o pai já pegou o jeito, né? Depois que é pai, você tem que pegar o jeito. Querendo ou não. É Alice, gente. Alice Emanuele. Alice Emanuele. Maravilha, né? Bênção de Deus. Vem mais para cá, isso. Aparecerem aí. Nós vamos agradecer a Deus pela vida da chegada da Alice Emanuele. Que o Senhor possa estar abençoando. A palavra de Deus fala vários textos a respeito das crianças, né? Jesus diz que nós devemos ser parecidos com as crianças, semelhante a eles, né? Na inocência, né? No amor verdadeiro. Quando tentaram impedir que as crianças chegassem até Jesus, ele disse algo que realmente fala muito ao nosso coração. Ele diz assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E ainda disse: nós não nos tornarmos como uma criança, jamais entraremos no reino dos céus. Então, que maravilha, né, é a chegada de uma criança. E também nós encontramos o texto sagrado dizendo que a herança dos pais são os filhos. E ainda o texto diz que feliz é aquele que enche sua casa de filhos, né? Hoje as pessoas não querem ter muitos filhos, ele já falou assim, não, mas feliz é aquele que enche sua casa de filhos. Diz que jamais será desamparado, jamais vai ser envergonhado e humilhado pelas pessoas. E os filhos, né, protegem os pais. Pelo menos a Bíblia diz que devem proteger, né? E é muito importante os filhos. Se Deus mandasse, eu teria mais, né? Deus ainda não mandou. Eu não tenho esse problema, eu tenho só o Henrique e a Yasmin que veio dentro do coração, mas porque foi plano de Deus assim até então. Se Deus mandar mais um, mais dois, né? Eu sei quantos filhos ele der, quantos ele vai dar condição de sustentar. Então fique tranquilo, eu não tenho não precisa se preocupar. Mas vamos agradecer a Deus pela chegada da Alice. Você vai nessa hora segurar o microfone e eu segurar ele. Você viu como é que ele me passou, né? Me virar aqui, né? Olha aí, gente, você vê, é a coisa mais linda do mundo. Olha pra vocês verem, olha. Quando vê assim, dá vontade de ter uns 10. Vamos orar, vamos agradecer a Deus nesse momento. Querido Deus, nessa hora tão feliz, especial, Deus, que podemos celebrar o Senhor pela vida, pela chegada, Deus, da Alice, que o Senhor possa, Pai, em nome do Senhor Jesus, fazer com que essa criança, assim como nasceu com saúde, possa crescer, ó Deus, também saudável, possa trazer grandes alegrias, ó Deus, para a sua família, para os seus pais, que ela seja, Deus, guiada pelo Teu Santo Espírito, e que ela possa, Deus,
não só como criança pertencer ao Senhor, mas quando se tornar adulta e consciente, ter um encontro único e verdadeiro com o Senhor e continuar servindo ao Senhor. Pai, proteja a Alice, cerca ela, Deus, com os teus anjos, e que no nome santo de Jesus, que nenhum mal venha suceder a ela, mas que ela seja guardada e protegida sempre pelo Senhor. Dê sabedoria, Deus, a Jussara, ao Tom, para educá-la e ensiná-la ao teu santo caminho, que eles possam ter todas as condições necessárias, todos os recursos, toda a sabedoria vinda do Senhor, para ensiná-la a Deus e educá-la segundo a tua maneira. Assim oramos, agradecidos em nome santo de Jesus. Amém. Pertence ao Senhor, é de Deus. Esse é um momento único, né? Muito bom. Tem dois momentos que mexem com o coração da gente na questão da igreja: é apresentar uma criança e é o batismo, né? Que é uma certificação, né? Um simbolismo que a pessoa nasceu de novo. Então, são dois nascimentos, na verdade, né? Então, quando a gente apresenta a criança, celebrando a Deus por esse nascimento, e quando a gente também tem a oportunidade de estar ali batizando alguém, sabendo que aquela pessoa confirma o novo nascimento em Cristo, são duas coisas muito marcantes no ministério pastoral. E graças a Deus, né, que eu fui abençoado por Ele e escolhido para fazer parte desses momentos tão especiais, né? Isso é muito bom. Abra sua Bíblia em Oséias, no capítulo 6, os versos de 1 a 6, são os versos que nós vamos ler. Ficou muito grave agora, viu, Gil? Pode deixar, tira um pouco do efeito aí, deixa um pouquinho mais agudo. Oséias, no capítulo 6, os versos de 1 a 6, nós vamos falar sobre íntimos de Deus, ou intimidade com Deus. Oséias, capítulo 6, os versos de 1 a 6. E som, 1, 2, pode tirar mais aí um pouquinho do médio, tira um pouquinho. E som, agora sim, ficou sem o efeito, ótimo. Tem alguns rostinhos aqui que, depois da pandemia, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de ver, né, na igreja. Isso é muito bom. Estou muito feliz com a vinda de vocês. E gostaria de apresentar aqueles que nos visitam. Dá um tchauzinho para mim, quem nos visita essa noite aí. Tem visitante ali, tem um casal de visitantes. Lá atrás também tem uma jovem com um neném lindo ali também, né? Que Deus abençoe, sejam bem-vindos. Se você que está perto aí, pode cumprimentar, aquele cumprimento assim, né? De cotovelo, não tem problema não, isso. Aí pode, não tem problema não, isso. Quem achou aí? Oséias 6, 1 a 6. Eu vou ler, vocês acompanham. Hoje eu leio na NVI, que diz assim: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei no meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca, e os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Amém? Apenas dando uma informação, o pastor Alisson pediu para avisar que hoje à noite ele não estaria conosco, porque é plantão da Luciana, e a sua mãe tinha um compromisso e ele precisou ficar com as crianças. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Querido Deus, te agradecemos por essa noite, pela oportunidade, ó Deus, de prestarmos culto ao Senhor. Como é maravilhoso, ó Deus, podermos adorar a um Deus que não precisa de nada, mas que se agrada, ó Deus, da adoração do seu povo, que se agrada, ó Deus, de que prestemos culto ao Senhor e culto, ó Deus, com o nosso coração voltado para Ti.
Que essa noite, Deus, possamos aprender um pouco mais sobre o relacionamento com o Senhor, de como nos tornar um pouco mais íntimos do Senhor, para que possamos desfrutar ainda mais do Teu excelso amor e contemplar, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nossa vida de maneira plena. Que possamos, ó Deus, estar com nossos ouvidos atentos e o nosso coração aberto para receber a Tua palavra e fazer com que ela brote em nosso coração e realmente, ó Deus, sirva de norte, de direção para a nossa vida. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Assim oramos, agradecidos em o nome santo de Jesus. Amém. Queridos, a palavra intimidade é facilmente entendida por cada um de nós quando diz respeito aos nossos relacionamentos, entre pessoas, relacionamentos entre amigos, namorado, casal, pais, filhos, mas dificilmente nós compreendemos essa palavra quando se refere a Deus. Por que essa dificuldade? Porque a gente logo vem uma pergunta: como eu posso ser íntimo de um ser, no caso Deus, no qual eu não consigo enxergar com os meus olhos e nem tocá-lo com as minhas mãos? A gente pensa que intimidade, requer esse contato mais próximo, um abraço, sentir o cheiro, um aperto de mão, aquele estar juntos. E com Deus não tem jeito da gente fazer, desenvolver esse tipo de coisas que são comuns na intimidade, mas não quer dizer que nós não possamos ser íntimos de Deus. Pelo contrário, nós podemos. Deus deseja que nós sejamos íntimos dele, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos a sua presença no nosso meio, a sua atuação e a sua vontade para a nossa vida. Esse tipo de pergunta, como ser íntimo de alguém que eu não posso ver, que eu não posso tocar, deve ter afligido corações que não encontram uma resposta, que supre essa necessidade de intimidade com Deus. Porque todas as pessoas carecem de intimidade com Deus, sejam elas cristãs, sejam elas crentes em outros deuses que não são deuses verdadeiros, e até mesmo aqueles que se declaram ateus. Todo ser humano carece de intimidade com Deus, porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e Deus criou o ser humano com um propósito, para glorificar o seu nome, para se relacionar com Ele. A gente acompanha lá no Jardim do Éden, antes do homem pecar, que Deus visitava o homem todas as manhãs e todos os finais de tarde, para relacionar-se com esse homem, como depois também com a mulher. Quando eu digo homem, estou estendendo a humanidade. O desejo de Deus é que nós fôssemos criados, e assim Ele nos criou, para relacionar-se com a gente, para sermos íntimos dEle. E aí, o pecado que nos afastou de Deus. Quando Deus veio conversar com Adão e Eva, como era costumeiro a Ele, todas as manhãs e tarde, eles estavam escondidos após pecar. E aí perguntou eles, porque eles estavam escondidos, e eles disseram: olha, porque a gente está nu. Eles nem sabiam o que era nudez, mas através do pecado eles descobriram que estavam nus e que careciam de roupas, E aí então que foram separados de Deus, não por causa da sua nudez, mas por causa da desobediência, em comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, na qual Deus tinha ordenado que eles não comessem. Então todos carecem de intimidade com Deus, mesmo que muitas pessoas nem saibam disso, mas ele foi criado para glorificar o nome de Deus. Por isso, carece dessa intimidade. Isso faz uma falta no coração de cada pessoa, e muitas vezes as pessoas não sabem como suprir essa falta. Deus criou o ser humano para se relacionar com Ele, e somente é possível nós nos sentirmos plenos, realizados, completos, felizes, se nós desenvolvermos intimidade com o nosso Deus. Senão sempre irá nos faltar algo. Intimidade significa, segundo o nosso dicionário, compartilhar segredos, ideias, sentimentos, caminhar juntos, ter os mesmos objetivos, ou seja, estar muito próximo de alguém sem qualquer barreiras ou impedimentos, E é assim que Deus deseja que nós estejamos. No texto que nós acabamos de ler, o profeta Oséias, ele vai convocar o povo para voltar-se para Deus. Logo no verso 1, ele vai dizer isso, voltemos, venham, voltemos para o Senhor, e para nos aproximarmos de Deus e tornarmos íntimos de Deus. Essa é a vontade ali de Deus expressada através do profeta,
No período que Oséias profetizou, foi mais ou menos no 8º século antes de Cristo, o povo estava distante de Deus. Eles tinham abandonado os caminhos do Senhor e trocado Deus, o único Deus verdadeiro, por imagens de escultura e por falsos profetas. Eles procuravam aquelas pessoas que diziam aquilo que eles queriam ouvir e não aquilo que eles precisavam ouvir. Era um povo que tinha acumulado uma grande riqueza material, um povo que tinha posses, um povo que pensava não precisar de outras coisas, porque eles tinham aquilo que materialmente eles consideravam necessário, mas era um povo que estava distante de Deus. E quando Deus, no capítulo 5, declara juízo ao seu povo, ou seja, julgamento pelos seus atos, o profeta os chama para a intimidade com Deus. Intimidade com Deus, em primeiro lugar, é estar perto dele, não longe. Para que nós sejamos íntimos de Deus, nós precisamos estar perto dele. Por isso o profeta diz: venham, voltemos ao Senhor, ou seja, aproxime-se do Senhor. O povo havia esquecido de Deus e por isso precisava voltar à comunhão com o Senhor, voltar a adorar a Deus, voltar a reconhecer que somente Deus era capaz de suprir as suas necessidades e que eles haviam sido criados para se relacionar com Deus. Quantas vezes eu e você também esquecemos de Deus? Quando que isso acontece? Quando nós não convidamos o Senhor para participar da nossa vida, das nossas decisões, das nossas festas, né? Quantas vezes a gente vai em festa de pessoas que se declaram cristãs e parece que a gente foi numa festa de alguém que não tem o menor temor de Deus, né? Eu já passei por algumas situações assim. Não sei se vocês já passaram. Alguém já foi na festa de alguém que é crente? Quando você chega lá, você fala assim: não acredito que eu estou na festa de alguém que teme o Senhor, de alguém que serve o Senhor. Porque muitas pessoas acham que não devem convidar Deus para uma festa de aniversário, de agradecimento por algum bem que recebeu, ou por uma promoção no serviço, um concurso que foi aprovado, e a pessoa não quer convidá-la, acha que Deus, o lugar de estar com Deus é só na igreja. Então Deus está aqui na igreja, como se ele morasse, né, habitasse em templos feitos por mãos, e a palavra dele diz que não, ele não habita. E aí a pessoa sai do templo, acha que não precisa mais ter intimidade com Deus, aí não convida Deus para a sua vida. Quantas decisões eu e você, eu digo, quando digo eu e você, porque não me excluo disso, né, já tomamos sem consultar a Deus que essa era a vontade dele. Quantas vezes que a gente chega a alguma coisa assim, que às vezes precisamos decidir rápido, ou alguma coisa que já enche os nossos olhos, e a gente fala assim: não, isso aí é de Deus para mim, é bênção. Mas sem nem perguntar: Senhor, é de Deus? Eu fiz isso principalmente em relacionamentos, e sofri muito por isso, porque namorava pessoas que eu não tinha orado para saber se era vontade de Deus, e depois quando dava errado eu ainda perguntar a Deus por que deu errado, né? Então, assim, foi algo que causou um grande sofrimento. Por isso, quando eu conheci a Débora, eu orei 2 meses, né? Até Deus confirmar. E se ele não confirmasse em 2 meses, eu orava mais 2, né? Mas eu não queria mais sofrer. Viu, meninas que estão aí sem namorar? Você pergunta a Letícia quanto tempo ela orou, viu? E aí eu disse assim: Luana, né? Maravilha, né? Não é bonito, mas é gente boa, né? Então, queridos, muitas vezes a gente toma essas decisões. A gente às vezes compra um carro, compra uma casa, compra um apartamento, faz uma viagem, né? E aí a gente não pergunta a Deus. E quando as coisas dão erradas lá, a gente ainda fala assim: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que logo eu? Eu não sei porque alguns homens rindo do Luan ser feito. Parece que são bonitos, né? Tá tranquilo, deixa aí, né? Então, não é só brincadeira, viu? Mas quem precisa achar bonita, sua mãe e Letícia, nós não precisamos. Então, queridos, muitas vezes nós fazemos isso, esquecemos de Deus. Assim foi o povo. O povo começou a enriquecer, o povo começou a adquirir riquezas, adquirir bens. Hoje pela manhã nós aprendemos que não existe problema em adquirir riquezas, mas nós não podemos deixar que essas riquezas, que os bens materiais, nos afastem do nosso Deus. E foi isso que aconteceu. As pessoas esqueceram de Deus e aí passaram a adorar imagens, passaram a ouvir falsos profetas, porque eles deixaram de ser íntimos de Deus, porque eles se distanciaram de Deus. Por isso o profeta diz: venham, voltemos ao Senhor. Se nós queremos ser íntimos de Deus, Deus precisa estar, aliás, nós precisamos que Deus esteja perto de nós o tempo todo. Não é só no momento em que nós vamos cultuá-lo no templo, ou nos momentos em que nós vamos pedir alguma coisa que nos falta,
ou naquele momento que alguns já têm o hábito de orar antes das refeições e às vezes no momento de dormir. Não é só nesses momentos que Deus precisa estar perto, que nós precisamos que Deus esteja perto, nós precisamos que Ele esteja perto o tempo todo, em cada momento, em cada passo, em cada decisão, em cada escolha, em cada sonho. Nós precisamos que o Senhor esteja perto, nós precisamos estar perto de Deus, porque se Ele não estiver perto, nós não estamos íntimos dele, e Deus sempre quer estar perto, Ele não se distancia de nós, é nós que causamos a distância entre Deus. Deus lá no jardim do Éden não fez nada para se afastar do homem, pelo contrário, Ele criou o jardim, Ele encheu de árvores, de animais, deixou o homem dar nome àqueles animais, colocou todo o alimento. O homem se sentiu só, Ele tirou da própria costela do homem a mulher, Ele fez para que ele não se sentisse só, e fez tudo. Quem quis se afastar de Deus? Foi o ser humano, e até hoje é assim. O Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para pagar o preço que nós não podíamos pagar, e muitas vezes, mesmo assim, nós escolhemos colocar Deus de lado, deixar Deus distante. Então, para sermos íntimos de Deus, necessitamos que Ele esteja perto e não longe. E lembrando, Ele não se afasta, é nós que nos afastamos dEle. Então não devemos nos afastar dEle, precisamos estar próximos de Deus. Como eu faço isso? Orando, lendo a Bíblia, compartilhando com Ele cada parte do meu dia, cada sonho, cada decisão, cada coisa que compõe o meu ser. Precisamos colocar Deus à frente disso, e aí Ele estará sempre perto e nós jamais estaremos distantes. Mas para alcançarmos intimidade com Deus, diz o verso 3, que nós precisamos conhecê-lo profundamente. Aqui diz, no verso 3, conheçamos o Senhor, esforcemos por conhecê-lo. Então nós precisamos conhecer a Deus, conhecer e esforçar para conhecer. Conhecer significa entender a vontade de Deus, seguir os seus ensinamentos, não só saber quem Ele é, mas sim ter um relacionamento com Ele. A geração de Oséias, ela sabia quem Deus era, mas ela não conhecia o Senhor, relacionava com o Senhor, e por não se relacionar com o Senhor, ela não conhecia o Senhor. E nós precisamos então ter esse relacionamento com o Senhor, conhecer Ele. Como que eu vou conhecer a Deus se eu não leio a Bíblia? E quantas vezes, queridos, nós não lemos a Bíblia? Quantas vezes a Bíblia fica lá na nossa casa, às vezes esperando a hora do culto, porque na hora do culto a gente traz ela, e aí a gente vai e não conhece, não lê aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, para entender qual é a vontade de Deus. Quantas vezes nós não separamos um tempo para orarmos, para falar com Deus, e eu já disse isso aqui anteriormente, para ouvir Deus falar com a gente também, porque às vezes a gente pensa que na oração é só a gente falar e Deus só escutar, mas não, há aqueles momentos em que temos que começar a orar e ficar em silêncio e tentar entender, ouvir a resposta de Deus, porque a oração é um diálogo, não é um monólogo. Então nós falamos, mas Deus também fala no nosso coração. E não tem jeito de conhecer a Deus se nós não lermos o seu livro sagrado, que é a sua palavra. E não é ler apenas por ler. Tem pessoas que gostam de dizer assim: eu já li a Bíblia toda tantas vezes. Aí a pergunta é: mas o que você aprendeu cada vez que você leu? E o que você tem seguido cada vez que tem lido? Porque se nós nos preocuparmos em ler a Bíblia toda só para saber o que está escrito, isso não vai trazer para nós conhecimento de Deus, porque não vai gerar relacionamento. E esse conhecimento é relacional, ele não é um conhecimento informal, apenas de sabermos informações acerca de Deus. Isso o povo sabia. O povo sabia quem era Deus, quem tinha tirado eles do Egito, eles tinham a lei, eles sabiam quem era Deus. O diabo sabe quem é Deus. Ele já esteve no céu quando era Lúcifer, nem por isso ele conhece a Deus, de relacionar-se com Ele. Então a informação não é suficiente. Nós precisamos estudar a Bíblia, ler a Bíblia Sagrada, mas colocar as coisas, os preceitos da Bíblia, os seus ensinamentos em prática. É claro, é impossível colocar todos de uma só vez, mas cada dia a gente precisa se esforçar para poder colocar. Eu gosto de dizer o seguinte:
Se você ler apenas um versículo por dia, mas tentar colocar aquele versículo em prática na sua vida, né, pensa quantas coisas você já vai ter colocado em prática no final de um ano. E o quanto nós vamos ter conhecido a Deus se cada dia nós nos preocuparmos em ler apenas um versículo e praticar aquele versículo, né? Eu li esse versículo, agora eu vou praticar ele. O que aqui ensina? O que Deus está falando aqui? E aí, né, seguir aquele versículo. Se cada dia nós tomarmos essa decisão, nós vamos conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, né, e conhecendo a Deus, nós nos tornaremos íntimos dele, né? Efésios 4:13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha para você ver o quanto que Deus espera que nós avancemos nesse relacionamento, nesse conhecimento de quem Ele é, ao ponto de nós chegarmos à maturidade e atingir a medida da plenitude de Cristo. Nenhum de nós ainda atingiu isso, então nenhum de nós ainda conhece Deus como realmente o Senhor deseja que nós o conheçamos. E por isso a caminhada precisa ser progressiva. Cada dia eu preciso conhecer um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, se até o Senhor voltar, porque quando Ele voltar, aí conheceremos realmente, né, em plenitude, e aí teremos a eternidade para vivermos com Ele, né, em plenitude. Mas enquanto isso não chega, né, como diz aqui o apóstolo Paulo aos Efésios, até que a gente possa chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, né, para nós atingirmos a medida da plenitude de Cristo. Então, para conhecer Deus, precisa se relacionar com Ele, para ser íntimo de Deus, precisa conhecê-lo. E esse conhecimento é relacional e não apenas informativo. E encerrando, hoje mais curto, para que nós sejamos íntimos de Deus, nós precisamos aprender a amá-lo em todo o tempo, amá-lo em qualquer situação. Olha o que diz aí o verso 5 e 6. Deixa eu tomar uma água, então você olha aí. Vamos lá, olha aí o que diz o verso 5 e 6. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com palavras da minha boca, os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus ao invés de holocausto. E aí Deus vai comparar, né, o conhecimento dele aqui isso aqui. No verso 4, é interessante lermos o verso 4, que não lemos que ele diz assim, né, quando ele faz duas perguntas: o que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá, né, com o povo de Deus? Se o seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo se evapora. Deus compara o amor do povo como um orvalho que vem e que logo passa. Né? E aí o povo se esquecia de Deus, eles lembravam de Deus apenas nos momentos de sacrificar. Por isso que ele falou aqui no verso 6, né, que o que ele queria, né, era misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus ao invés de holocausto. O verso 5 é muito interessante, que ele diz assim, ó: por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Ou seja, o povo não estava ouvindo aquilo que era bom para eles, não era porque os profetas eram maus, mas porque o povo não estava no caminho de Deus. E aí Deus usava os profetas apenas para poder tentar trazer o povo de volta, e aí para mostrar os erros e tentar trazê-los ao arrependimento. E aí isso é importante nós entendermos. Por quê? Porque muitas vezes a gente deixa de amar a Deus nos momentos que a gente está sofrendo, que a gente pensa assim, se Deus realmente existisse, se Ele gostasse de mim, Ele não ia permitir isso. Mas a gente já se perguntou qual que é o motivo das lutas, do sofrimento. No caso aqui, o motivo do sofrimento era porque o povo tinha se afastado de Deus. E muitas vezes, eu não estou generalizando, mas muitas vezes nós sofremos pelo mesmo motivo. E Deus permite o sofrimento, Ele traz palavras duras para o nosso coração, como Ele diz aqui: eu os despedacei por meio, né, dos meus profetas, ou seja, palavras duras, né, e os matei com palavras da minha boca, ou seja, deu palavras de julgamento para eles. Mas por quê? Porque eles não estavam em intimidade com Deus, eles haviam se afastado de Deus. O povo se lembrava de Deus apenas nas horas dos sacrifícios e nas cerimônias religiosas. Muitas vezes as pessoas se lembram de Deus apenas dos dias de culto, ou quando precisam receber alguma bênção,
e quando está tudo bem, a gente parece que está vivendo no automático, esquece de Deus, e isso não é intimidade. A gente precisa amar o Senhor o tempo todo, se as coisas estão bem, se as coisas estão ruins, se nós estamos saudáveis, se nós estamos enfermos. O amor não pode diminuir, porque se ele diminuir, ele não é amor, né? Porque se nós amamos em todo tempo e amamos em todas as circunstâncias. E aí uma pergunta: temos amado ao Senhor em todo tempo, ou apenas nos momentos que convém ao nosso coração? Quando estamos reunidos em culto coletivo, ou quando estamos em busca de uma bênção, ou quando as coisas têm dado certo para nós segundo os nossos olhos, ou temos aprendido a amar a Deus também nos momentos de dificuldade, nos momentos de enfermidade, nos momentos de lutas, como nós temos enfrentado nesses dias, né, que já não são mais dias, já são meses, né, que nós estamos vivendo dias que jamais esperávamos viver, né, e isso com certeza tem abalado a nossa vida em vários aspectos. Mas será que tem abalado também o nosso amor a Deus? Não pode abalar o nosso amor a Deus, porque se nós queremos intimidade com Deus, nós precisamos amá-lo o tempo todo. Nós precisamos demonstrar o nosso amor em todas as horas e lugares. Eu não sei se você conhece, eu já conheço pessoas, e quando eu era pré-adolescente, já era adolescente, tinha 12 a 13 anos, dependendo de onde eu estava, e as pessoas conhecem a gente pelo jeito de falar, e alguém me perguntava assim: você é crente? Aí eu pensava se eu dizia se eu era ou não era, né? E tinha vezes que eu dizia que eu não era. Por quê? Porque ali era mais importante agradar aquele grupo, aqueles amiguinhos, do que agradar a Deus. Só que eu já vi isso pessoas fazerem, pessoas adultas, né? E aí quando eu faço, fulano não, o que é isso? Você é crente? Aí a pessoa fica assim, sem saber, porque ela tinha passado uma impressão para os outros ali, que ela não era cristã. O último serviço que eu tive, né, secular, né, já estava pastoreando, mas ainda trabalhava secular, né, acontecia isso, de pessoas que às vezes eu mexia com entrega, e eu chegava no supermercado e eu conhecia o conferente, né, e aí, fulano, beleza, quando começava a falar de Deus, o cara ia ficando assim, sem graça e tudo, e aí os colegas falavam: mas esse cara é crente? E aí o cara ficava desconcertado, né? Então, o que aconteceu? Você não devia falar que eu sou crente aqui não, ninguém entende isso aqui não. Pô, espera aí, né? A gente tem que amar a Deus e mostrar esse amor, seja onde nós estivermos. Se a pessoa não quiser ser amigo meu ou seu, porque nós servimos ao Senhor, ele realmente não serve para ser nossos amigos, porque maior do que uma amizade, maior do que uma posição social, do que um emprego que alguém possa conseguir para nós, é estarmos sendo íntimos de Deus e amando Ele, é o nosso amor por Deus. Se Deus não for o nosso bem maior, né, se Deus não for a nossa essência, o que mais temos de precioso, Ele não vai ser nada na nossa vida, porque Ele nos considera como seu bem maior, como aquilo que Ele tem de mais precioso, porque Ele não abriu mão de mim e você, mas Ele abriu mão de Jesus por minha causa e por sua. Então não existe nada mais precioso para Deus que o ser humano. E se eu e você não reconhecemos isso e também o consideramos como a pessoa mais importante, o bem mais precioso que nós temos, Ele não ocupa outro lugar nenhum, porque Deus só ocupa o primeiro lugar da nossa vida. Ele não aceita ser segundo, Ele não aceita ser terceiro, porque Ele se doou por inteiro, Ele se entregou por completo, e Ele espera que nós também façamos isso. Então o nosso amor a Deus precisa ser demonstrado em todo o tempo, em todos os lugares, a todas as pessoas. Todo mundo precisa saber que eu e você amamos a Deus. Se as pessoas não souberem disso, é porque nós não amamos a Deus. E se nós não amamos, nós não somos íntimos de Deus. E aquele vazio lá no começo, aquela carência que eu disse lá no começo, ela vai continuar no nosso coração, porque nós não somos íntimos de Deus. É importante nós sabermos que a Bíblia diz que existem algumas pessoas que se acham íntimos de Deus, mas no dia do juízo final, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, essas pessoas terão uma surpresa, porque elas não são íntimas de Deus. Em Mateus, no capítulo 7, dos versos 21 a 23, vai falar um pouco sobre as pessoas, que diz assim: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus. Então muitos vão dizer que amam o Senhor,
muitos vão dizer que são servos do Senhor, mas não se relacionam com o Senhor, não demonstram esse amor e não entrarão. O verso 22 ele diz assim, ó, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome nós não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Olha para você ver o tipo de pessoa. É gente que foi instrumento na mão de Deus, porque uma coisa é ser usado, outra coisa é ser aprovado. Deus usou a mula, Deus disse, se nós não clamarmos, as pedras clamarão, né? Então a pessoa ser usada por Deus não significa grande coisa, porque Deus usa ímpios, Deus usa quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas uma coisa é ser usado, outra coisa é ser aprovado. Então, tem pessoas que profetizam, tem pessoas que expulsam o demônio, tem pessoas que até são capazes de realizar milagres. Mas a resposta de Deus para aqueles que não amam de verdade, para aqueles que não se relacionam, para aqueles que não querem Deus perto, então eu lhes direi, é a palavra do Senhor Jesus, não os conheci, ou seja, não conheço, não tem relacionamento, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, é muito importante que eu e você desenvolvamos a intimidade com Deus todos os dias, porque se nós não formos íntimos de Deus, nós não cumpriremos a sua vontade, nós vamos ter um vazio existencial imenso na nossa vida. E para que sejamos íntimos de Deus, quando o profeta Oséias viu o julgamento de Deus que vinha, ele tentou chamar esse povo ao arrependimento. E interessante que esse povo não se arrependeu, mas eu e você temos a chance de ver essas palavras, de ver esse clamor de Deus e tomar uma outra atitude, de sermos realmente íntimos de Deus, de chamar Deus para perto, de estarmos perto dele e não longe, de conhecê-lo profundamente através do relacionamento e de demonstrar o nosso amor por ele em todo o tempo e a todas as pessoas. Para quê? Para que nós sejamos íntimos de Deus, para que a vontade dele se cumpra na nossa vida e para que nós sejamos completamente realizados e felizes. Não significa que não enfrentaremos problemas, não significa que não vamos ter dor, vamos ter sofrimento, mas sempre no nosso coração terá uma certeza de que tudo vale a pena se for pelo Senhor Jesus. É o que Paulo disse, né? Paulo disse isso, olha, tudo que eu tinha para mim é lixo, eu troco tudo isso por conhecer Jesus, né? Quando ele estava lá na prisão, apanhando, né, e ali amarrado, ele louvava o Senhor, porque ele tinha a alegria de participar dos sofrimentos de Cristo. Então, qualquer coisa que sobrevenha sobre a sua vida, se você for íntimo de Deus, tudo será menor. Por quê? Porque o que é mais importante na vida do ser humano é saber que ele está com Deus, é saber que ele está perto de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de nós essa noite, que seja o desejo do nosso coração desenvolver essa intimidade com Deus, colocar Ele perto em todas as nossas decisões, em todos os momentos da nossa vida, entender que precisamos conhecê-lo não apenas de forma informativa, mas relacional, e demonstrar o amor que nós sentimos por Ele, né, em todo o tempo, em todos os lugares e a todas as pessoas. Amém? Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entender a importância da intimidade nossa com o Senhor. O Senhor deseja, Pai, que nós estejamos cada vez mais perto do Senhor, que nós possamos, ó Deus, desenvolver um relacionamento, ó Deus, entre pai e filho com o Senhor. O Senhor é o nosso Pai celestial, é o nosso Pai querido, e que nós possamos, ó Deus, retribuir, mesmo que seja de uma forma muito pequena, porque nós somos limitados, mas retribuir esse imenso amor que o Senhor declara por cada um de nós e já demonstrou pelas mais diversas formas o quanto o Senhor nos ama. Que não possamos, ó Deus, nos contentar apenas com a superficialidade, mas que possamos querer, ó Deus, a profundidade, a intensidade, ó Deus, de um relacionamento puro, verdadeiro, íntegro com o Senhor. Que esse seja o desejo do coração de cada um de nós, e não somente o desejo, mas o compromisso, Deus, assumido diante de Ti, de cada dia, em cada momento, em cada situação, buscarmos, ó Deus, sermos mais íntimos do Senhor, mais próximos do Senhor. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que excede todo entendimento,
e as doces santas consolações do Espírito de Deus estejam com o teu povo neste lugar e espalhado por toda a terra, hoje até o dia que o Senhor vier nos buscar, para juntos vivermos contigo na glória, de onde nunca mais seremos distanciados de ti. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, você que nos acompanha também através da internet, que essa palavra tenha chegado ao seu coração, que você possa ser edificado pelo Senhor Jesus. Uma boa semana a todos.